Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre estática hoje. Vamos entrar então na nossa unidade 2. Bom, essa aula então a gente vai começar falando sobre hidrostática, então por que a gente se preocupa um pouco mais com a estática nos líquidos, né? A gente vai fazer umas continhas aí. Vamos ver da onde que vem aquela equação ρGH, né? Eu prometi para vocês. Daí a gente vai falar sobre superfícies submersas, mais especificamente sobre forças em superfícies submersas, porque a pressão que uma coluna de fluido, né, produz causa uma força, né, numa superfície. E às vezes a gente precisa saber que força é essa para não dar problema, né? Vamos falar de manometria, um pouquinho sobre manômetros, como fazer as contas com os manômetros, né, com que tipos a gente tem. Vamos falar sobre o princípio de Pascal, que é aquele negócio da prensa hidráulica, né, do macaco hidráulico. E vamos falar um pouquinho sobre empuxo no final. Então, vamos começar lá com a hidrostática. Então, por que hidrostática? Esse slide é para mostrar para vocês a diferença que uma coluna de líquido, né, da pressão que uma coluna de líquido causa para a pressão que uma coluna de gás causa. Né? Então, vamos fazer uma comparação aqui. Então, vamos pegar uma atmosfera, um ATM, né? Se eu for pegar equivalente uma coluna de mercúrio, né, que está aqui no meu esqueminha, eu vou ter 760 milímetros de mercúrio, que é mais ou menos 76 centímetros. Ok, se eu quiser medir essa pressão, se eu quiser causar a mesma pressão usando água, eu precisaria, ao invés de 76 centímetros, de 10 metros de coluna de água, então já é bastante. O que a gente tem de diferente aqui? A densidade do mercúrio é 13 gramas por centímetro cúbico, né? 13,6 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então já dá para ver que a gente tem uma diferença bem grande de densidade aqui, né? Agora, a diferença de densidade que a gente tem entre líquidos e gases é muito maior. Então, para eu ter a mesma pressão, eu preciso de 10 quilômetros de ar, que seria a primeira camada da atmosfera, onde está mais concentrado, né? Onde os gases estão mais concentrados, porque começa a chegar para cima, começa a ficar muito rarefeito. Então, isso é para a gente ter uma ideia do porquê que é importante a hidrostática, né? Por causa da densidade dos líquidos, né? Então, a gente viu então que a pressão vai variar com a altura, né, numa coluna de fluido. Então, vocês podem ver que a pressão que vai ser exercida na parede de um recipiente, ela vai aumentando à medida que a gente vai descendo a profundidade. Tá? Mas como que a gente calcula essa pressão, então? Então, para fazer isso, a gente vai pegar um volume infinitesimal, né, muito pequenininho, de fluido, de líquido, e vamos começar a fazer umas continhas, né? Infinitesimal quer dizer, então, é um volume muito pequenininho, tá? Que eu vou separar em 3 eixos. Então, vamos começar a fazer o balanço de forças nesse volume infinitesimal. Então, a gente está falando de estática, né? Então, está tudo parado. Então, a resultante das forças, se não está tendo aceleração para lugar nenhum, então a resultante tem que ser zero, né? Então, vamos começar a pegar as forças que agem em cada uma dessas superfícies. Então, por um lado, pelo lado esquerdo, a gente vai dizer que a gente tem a nossa força 1, né? Lembrando que pressão é força sobre área, então força é pressão vezes a área. Ok? Então do lado esquerdo a gente vai ter a força 1, do lado direito vai ter a força 2. Embaixo a gente vai ter uma força 3, em cima uma força 4, e a gente está somando elas aqui e usando o sinal para dizer que elas estão em direções opostas, né? Em sentidos opostos, né? Quando está na mesma direção, mas em sentidos opostos, né? E aí vai ter uma força vindo lá de trás e uma força vindo aqui da frente, que vai ser o F5, o F6. E a gente não pode esquecer da força da gravidade, né? A gente está na Terra, então lá o centro da Terra está puxando tudo lá para o centro, então a gente ainda tem essa força da gravidade. Ok, então vamos começar a escrever essas forças em função de pressão e a área onde essa pressão está sendo aplicada, né? Então F1 vai virar P1A1, né? E assim por diante, até a gente chegar lá na nossa força gravitacional, que seria a força peso, né?
que é a massa vezes a aceleração, né? Eu coloquei negativo porque ela está apontando para baixo, ok? Tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Mesma coisa, tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo. Ok, então agora vamos mexer com essa área. O que é essa área 1, né? Ela não é essa distanciazinha do x vezes essa distanciazinha do z, né? Essa distância infinitesimal. Então, a área 1 é dx dz. Eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras faces. Então, a área lá que é a força 2, onde a força 2 está sendo aplicada, é a mesma área da força, onde a força 1 está sendo aplicada, dx dz. Para a força 3, para a força 4, vai ser dx dy, né? Porque aqui é x e aqui é y. Para a força 5 e para a força 6, mesma coisa. E a nossa força gravitacional. Agora aqui a gente está transformando a massa em densidade vezes volume. A densidade não é a massa dividida pelo volume? Então a massa é a densidade vezes o volume. Ok, agora a gente vai partir para as nossas considerações. Então vamos considerar que a pressão 1, 3 e 5 são a mesma. Ok, então eu vou chamar ela de P. E que essa pressão tem uma variaçãozinha ao longo da distância até chegar na outra face, na face oposta, né? Então, por exemplo, a gente tem a pressão 1, que eu vou chamar de P, que está sendo aplicada aqui. Daqui até lá, eu vou ter uma variação de pressão ao longo desse caminho. Então, uma variação de pressão ao longo do eixo X, tá? Que é a direção que a gente está se caminhando aqui. E eu vou multiplicar pela distância, ok? Então, a variação de pressão ao longo de x, de y, se eu multiplicar por essa distância y, eu vou ter qual que é a diferença de pressão de 1 até o 2, ok? Vou fazer a mesma coisa para as outras direções, tá? E aí vamos substituir tudo isso nessa equaçãozinha que já estava enorme ali, né? Mas tudo bem. Então, P1 agora é P, né? Menos P2, que agora é P mais dP dy vezes dy, dP dy vezes dy, ok? Vezes a nossa área. Então, aqui seria a pressão 3, né? Aqui seria a pressão 4, pressão 5, pressão 6. Tá? E o nosso ρVg eu vou jogar lá para o outro lado. Ok? O que a gente pode fazer agora? Pressão vezes dx vezes dz. Menos, se eu fizer a distributiva aqui, não vai dar um pressão vezes dx vezes dz? Então, esse termo vai se anular com este termo. E vai sobrar menos dp dy vezes dy vezes dx vezes dz. Ok? Mesma coisa para as outras faces. Vamos simplificar tudo isso aí. O que sobra? Menos dp dy vezes dy vezes dx vezes dz. Ok, fizemos para todas as faces. E agora, o que é dy vezes dx vezes dz? Não é o volume infinitesimal lá que eu tinha? Então, vou trocar por volume para todas as faces. Ok? E aqui eu já tinha um volume, certo? A gente pode cortar todos esses volumes. Vamos simplificar um pouquinho mais. Tá? Então, eu tenho que a variação da pressão no eixo y, tá? Negativo, menos a variação da pressão no eixo z, menos a variação da pressão no eixo x é igual a ρ vezes g. Só que a gente sabe experimentalmente, se eu for lá na água e medir, né, num ponto na horizontal, né, em 2 pontos na horizontal, a pressão vai ser a mesma. Tá? Então, a pressão não varia na horizontal. Então, dp dy, como não varia aqui, então dp dy é zero. E dp dx também vai ser zero. Só dp dz que não vai ser zero, porque a gente sabe que a pressão varia com a altura. Então, cortamos, jogamos o dz para o outro lado e vamos integrar os dois lados. Tá? Aqui é importante para a gente entender a questão do sinal, né? Então, lembra que ainda tem esse nosso negativo aqui, né?
Aqui a gente quer saber qual que é a pressão manométrica, né, na altura zero. Então a altura zero seria aqui embaixo. Tá? Sabendo que a nossa pressão lá em cima, digamos que ela seja zero, né? Porque a gente sabe que na superfície do fluido a pressão manométrica vai ser igual a zero, porque não tem coluna de fluido em cima dele, né? A gente vai ter só a pressão atmosférica. Então aqui na altura zero a gente vai ter a pressão que a gente quer saber, e na altura H, lá em cima, a pressão manométrica vai ser zero. Ok. Então agora se eu resolver essa integral, eu vou ter que a minha pressão manométrica vai ser ρgh. Ok? Vocês estão vendo que está invertido aqui, né? Isso que vai fazer esse sinal negativo sumir. Então a pressão manométrica a gente pode calcular por ρgh. E essa é a lei de Stevin. E esse aí é o Stevin. Tá? Ele que trouxe esse princípio para a gente. Então agora a gente vai dar uma aplicada, né, nesse conceito. Então vamos calcular a pressão nos pontos, tá? Nesses 4 pontos. Sabendo que a pressão atmosférica é essa, que a densidade da água é essa, que a densidade do mercúrio que está aqui, tá? Eu tinha falado 13,6 gramas por centímetro cúbico, né? Então aqui a gente está usando em quilo por metro cúbico. E a aceleração da gravidade 9,81. Ok. Vamos começar pelo mais tranquilo, né? Então, vamos começar com a pressão no Azinho e a pressão no Bzinho. Que a altura é a mesma, então a pressão vai ser a mesma. Tá? Então, a pressão total nesse ponto e nesse ponto vai ser a pressão atmosférica, tá? Que está aparecendo aqui na superfície do fluido, que está sendo aplicada aqui na superfície do fluido, somada com a pressão manométrica. A pressão manométrica que é causada por essa coluna de fluido. Ok, a pressão manométrica é ρgh, né? H é 0,75 metros. Ok, a pressão atmosférica tinha sido dada, que era 101,325 Pascal, mais ρgh. Então, o nosso resultado para pressão no Azinho e no Bzinho está aqui, 108.682 Pascal. Ok, só que aqui eu quero dar uma olhadinha nas unidades. Então a gente está somando laranja com laranja, né? A gente só pode somar coisas de unidades iguais. Pascal é a mesma coisa que isso aqui vezes isso aqui vezes isso aqui? Vamos descobrir então, né? Se eu cortar esse metro quadrado de cima e tirar o cúbico dali, né? Porque vai sobrar 1 metro ali embaixo, eu vou ter quilo por metro segundo ao quadrado. Mas quilo por metro segundo ao quadrado é Pascal? Vamos ver. O que era a pressão? Não é a força sobre a área? Força a gente não calcula, por exemplo, a força-peso, não é a massa vezes a gravidade? Dividido pela área. Massa é quilo. Gravidade é metro por segundo ao quadrado. Área é metro quadrado. Se eu fizer aqui cortar o metro, né? A gente vai ter quilo por metro segundo quadrado, que é igual a Pascal. Certo? Então a gente está somando laranja com laranja. Vamos calcular agora as outras pressões. Então vamos começar com a pressão no Azão. Mesma coisa, pressão atmosférica mais a pressão manométrica, que é ρgh. Só que H agora é 2 metros, né? Então, pressão atmosférica mais ρgh, achamos 120.945 Pascal no ponto A. E agora no ponto B, como é que a gente vai fazer isso? Então, mesma coisa, pressão atmosférica, né? Mais a pressão da coluna de água, que é 1 metro, então ρgh, mais a pressão da coluna de mercúrio, ρgh. Só que agora é o Rho do mercúrio. Então, beleza, vamos substituir todo mundo, tá? E aí chegamos numa pressão no ponto B de 244.551 Pascal. Ok? Vamos entrar agora nas superfícies submersas, né? Então, forças sobre superfícies submersas. Vamos começar com o caso mais simples, né? Então, se eu tiver uma superfície horizontal, como é que eu calculo pressão? Força sobre área. Como é que eu calculo a força? Pressão vezes a área, né?
A gente não pode esquecer que tem a pressão atmosférica aqui. Só que, se essa superfície estiver exposta à pressão atmosférica do outro lado, a força que essa pressão atmosférica aqui exerce vai ser anulada pela força que essa pressão atmosférica exerce. Ok? Então, como que a gente calcularia essa força agindo na superfície nesse caso? Pressão manométrica, ok? Vezes a área da superfície. Então, vamos agora para uma situação um pouquinho mais complicada. Se for na vertical, como é que eu faço isso? Porque a pressão não é a mesma ao longo de toda a superfície, certo? Ela vai aumentando quando a gente vai chegando lá para baixo. Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular a pressão média. E a pressão média é a pressão que é exercida no centroide dessa superfície. E como que a gente calcula esse centroide? Então imagina que essa superfície aqui é um quadrado, né? Então ela vai lá para o fundo e vem para fora da tela, né? A altura do centroide, que eu vou chamar de HC, é a altura total pela metade. Ok? Então, se a força vai ser a pressão manométrica vezes a área, eu vou calcular minha pressão manométrica com ρg e altura do centroide. Ok? Que vai me dar a força média aplicada, né, nessa superfície. Mas e se essa superfície estiver inclinada? Né? Então, lembrando, eu não falei ali no vertical, mas lembrando que a gente tem uma pressão atmosférica aqui e uma pressão atmosférica aqui, que elas vão se anular. Por isso a gente usa a pressão manométrica. Ok? Então, se a superfície estiver inclinada, mesma coisa, a gente vai ter que calcular a pressão na altura do centroide. Tá? Se a gente tiver essa distância aqui, a gente vai conseguir achar essa altura do centroide fazendo um cálculo de triângulo retângulo, né? Então eu tenho esse ângulo de inclinação, cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá aqui o nosso ângulo reto, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ser o seno desse ângulo. Então a força vai ser a pressão manométrica no centroide vezes a área. Então a força vai ser ρg, altura do centroide, e a altura do centroide é seno vezes essa distância, tá? Até o centro da superfície, né? Tudo isso multiplicado pela área para transformar para força, ok? Então agora vamos fazer um exemplinho. A gente vai usar o caso do vertical aqui, né? Então imagina que a gente tem um carro que afundou, só que ele está cheio de ar lá dentro, tá? Então vamos lembrar do seguinte: aqui está a superfície do nosso lago, né? A gente tem a pressão atmosférica aqui, só que lembra que tem ar lá dentro do carro, né? Então dentro do carro a pressão também é atmosférica, tá? Então essas pressões atmosféricas vão se anular e a força que atua no meio da porta, a gente vai imaginar que essa porta aqui é um retângulo, tá? Já vamos fazer uma simplificação. Então o centro da porta é bem aqui. Tá? Então a gente tem a pressão atmosférica, tá? Para dar uma enganadinha, né? A densidade da água e a gravidade. Então vamos fazer a nossa conta. Como que a gente fazia lá para vertical? ρgh do centroide, tá? Vezes a área da porta. Então, ρ da água vezes a gravidade vezes a altura do centroide. Como que é essa altura do centroide? É esses 8 metros até o teto do carro, mais metade dessa altura da porta, né? A porta inteira tem 1,2 metros, metade vai ser metade, que é 0,6. Tudo isso vezes a área da porta. Qual que é a área da porta? É a altura, o tamanho total aqui da porta, né? Vezes a largura da porta, 1,2 vezes 1 metro. E aí a gente acha que a força que atua sobre a porta é de 101.239 Newton. Ok? Aqui só uma coisa interessante é o seguinte. Lembra lá que a força peso é massa vezes gravidade, né? Então, digamos que a gravidade seja 10, vamos dar uma arredondadinha. Essa é a força que está sendo exercida na porta, né?
Então, digamos que eu dividisse pela gravidade para ter uma ideia mais ou menos de que massa a gente está falando, se fosse ao invés de empurrar a porta, eu estivesse levantando esse peso, né? Essa massa. Então, se eu dividir por 10, a força que eu tenho que fazer para abrir a porta é a força que eu faço para levantar 10.000 quilos. Então, é impossível, né? As pessoas mais fortes do mundo levantam 200 quilos, 300 no máximo. Então 10.000 quilos fica impossível, né? E aí, qual que é a dica caso você um dia se encontre nessa situação, né? A dica é, abre um pouquinho a janela, vai ser meio desesperador, mas né? Vai começar a entrar água. Vai entrar água, você vai ficar respirando lá em cima, onde ainda tem ar. E quando a água estiver quase no teto, a pressão fora e a pressão dentro vão ser a mesma, porque é a mesma pressão manométrica que vai estar de um lado e do outro. E aí abrir a porta vai ser quase tão fácil quanto se você tivesse aberto no ar, tá? E aí você tem que nadar 8 metros para cima, né, para voltar a respirar, mas isso é detalhe. Vamos entrar então agora na manometria, vamos falar um pouquinho sobre manômetros. Primeiro eu queria falar para vocês do Torricelli. Torricelli foi o primeiro físico que mediu a pressão atmosférica. E como que ele fez isso? Então a gente tem ele medindo a pressão atmosférica aqui, né? Tiramos uma foto dele lá, né? No século XVII. Como que ele fez isso? Ele pegou um tubo cheio de mercúrio, né? E emborcou esse tubo num recipiente. Tá? O que é emborcar? É virar, né? Virou assim e colocou lá. E o que aconteceu? Ficou um espacinho vazio aqui, né? Ok, o que isso quer dizer? Se não entrou ar aqui dentro, então esse espacinho está vazio, não tem vácuo. Então a pressão aqui dentro é zero. Ok? A gente sabe que horizontalmente a pressão de líquidos que estão comunicando, né, tem que ser igual. Então a pressão atmosférica que está agindo nessa superfície tem que ser igual à pressão que o mercúrio está agindo, né, que o mercúrio está causando nessa linhazinha aqui. E aí ele mediu essa altura de mercúrio e descobriu que era 76 centímetros ao nível do mar, né? Então 1 atm, a pressão atmosférica ao nível do mar, não era 760 milímetros de mercúrio? Foi assim que ele descobriu, né? Ele mediu aí 760 milímetros, dá 76 centímetros, né? Ok, aí eu quero falar um pouquinho para vocês da pressão absoluta e da pressão relativa. Então, absoluta é total. Então, quando você fala que está falando uma pressão em valor absoluto, é a pressão total que está sendo aplicada naquele ponto. Pressão relativa é essa pressão total retirada a pressão atmosférica. Tá? E aí a gente chama essa pressão relativa de pressão manométrica. Tá? Então, como é que é o esquema aqui? Vamos começar lá de baixo, né? Então aqui é o vácuo absoluto. O que é vácuo absoluto? Não tem nada, 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 nada dentro do meu recipiente. Tá? Não tem uma moléculazinha de ar dentro do meu recipiente. Tudo que eu medir de pressão acima desse zero é pressão absoluta. Ok. Até eu chegar na pressão atmosférica. Tá? Tudo que eu tiver entre a pressão atmosférica e o vácuo absoluto, eu posso chamar de vácuo, porque é uma pressão menor do que a atmosférica. Então é um vácuo. Mas vácuo absoluto é nada de moléculas dentro do meu recipiente. Tá? E aí, se eu disser a minha pressão partindo da pressão atmosférica, eu tenho a pressão manométrica. Tá? Então a pressão manométrica é a pressão total menos essa faixa aqui de pressão atmosférica. Ok? Então vamos falar agora um pouco dos tipos de manômetro, né? Então esse aqui é o mais comum, manômetro de tubo em U, que provavelmente vocês vão ver em laboratório, né? Leitura local. Por que leitura local? Porque é um pouco complicado de você transferir o sinal que você lê, né? Você está lendo com os olhos ali, a altura, né? É um pouco difícil você transferir esse sinal para um computador, para ele poder processar e dizer, opa, a pressão está muito alta, vamos mexer aqui no processo, ou a pressão está muito baixa, vamos abrir a válvula, tá? Hoje em dia você até consegue colocar uma câmerazinha ali, com processamento de imagem, né? Conseguir tirar esse dado
para um computador, mas é um pouquinho mais complicado, né? Você pode usar água nesse tubo em U, né? Ou mercúrio. Qual que é a diferença? O mercúrio tem uma densidade muito maior. Então eu posso usar a água para medir pressões mais baixas, né? Porque eu posso ter uma variaçãozinha pequena de pressão e aí eu vou conseguir ler, né, numa escala bem observável, né? Se eu colocar o mercúrio e for medir uma pressão muito baixinha, ele vai mexer muito pouquinho, né? Porque ele precisa de uma altura muito pequenininha para dar uma pressão já significativa, né? E outra forma de eu conseguir aumentar essa escala, né, de eu conseguir medir uma pressão baixa, é inclinando esse tubo, né? Porque para conseguir essa altura aqui, eu vou conseguir fazer uma escala maior, né? Eu consigo marcar mais valores, né, no meio do caminho. E para fazer essa transformação, é só eu usar o triângulo retângulo, né? Então, o seno desse ângulo vai ser a altura que vai lá na nossa conta de ρGH, dividido por essa distância aqui. O manômetro de diafragma. Então a gente fala diafragma, a gente tem um diafragma, né? Como é que funciona? Então, se eu inspiro, eu vou aumentar a pressão lá dentro, né? Então, o diafragma desce para abrir espaço para que o ar entre, né? E se eu expiro, o diafragma sobe e expulsa o ar para fora, né? Mesma coisa aqui. Então eu posso conectar o meu manômetro lá no meu processo. Então aqui é o lugar onde eu quero medir a pressão. Então está conectado nesse recipiente e aqui eu tenho meu diafragma. Então esse meu diafragma vai ser móvel, né? Se eu aumento a pressão, o diafragma desce e como ele está conectado nesse mostrador aqui, o mostrador vai para o lado, né? Vai marcar nessa minha escala. Se eu baixar a pressão, o diafragma vai subir e o meu marcador vai para o outro lado e eu consigo ler a pressão nessa escala, né? Manômetro de Foley. Então, um Foley igual um acordeon, né? Se você colocar a pressão lá dentro, vai expandir. Se você tirar a pressão, vai comprimir. Então, aqui está a ligação com o meu processo, né? Se eu aumento a pressão do processo, ele expande e esse eixo vai subir. Então, eu posso ter uma escalinha aqui do lado, marcando também, igual eu tinha mostrado no outro, né? Aqui é só um exemplo para mostrar que você pode medir, ao invés de medir só pressões absolutas ou pressões manométricas, né? Você pode medir uma diferença de pressão. Então você pode ligar a parte de dentro do fole em um lugar e a parte de fora do fole em outro lugar. E aí a diferença de pressão, se essa pressão for muito maior do que essa, o fole vai comprimir, esse eixo vai subir. Se essa pressão for muito maior do que essa, o fole vai expandir e esse eixo vai descer. E eu consigo medir também numa escalinha, né, essa diferença de pressão. Manômetro de Bourdon. O manômetro de Bourdon segue o princípio da língua de sogra. Sabe a língua de sogra, aquele negócio que a gente usa nas festinhas, que é um negocinho de papel assim, que enrola, e quando você assopra faz fim, né? Então é a mesma coisa. A pressão, aqui está a ligação com o meu processo. Então, se eu aumentar a pressão aqui no meu processo, a pressão vai aumentar aqui dentro desse tubinho que está enroladinho, né? E o que vai acontecer? Ele vai querer aumentar, né? Ele vai querer expandir. E quando ele fizer isso, o meu leitor vai marcar na minha escala aqui o aumento de pressão. Ok? Esse é o manômetro de Bourdon. E o medidor de vácuo de Pirani. Vácuo, né? Então ele mede até 1 torr. O que é 1 torr? É em homenagem ao Torricelli, né? Então, se eu pegar 760 milímetros de mercúrio, que é uma atmosfera, tá? E dividir por 760, eu vou ter 1 torr. Então, 1 torr é a mesma coisa que 1 milímetro de mercúrio, ok? Mas o que é esse medidor de vácuo de Pirani? Então, esse sistema usa uma resistência elétrica. Como que funciona? Eu tenho uma resistência, tá, que está em contato com o fluido do meu processo. Então a pressão está vindo daqui, né? A pressão que eu estou medindo está vindo daqui. Então eu estou passando uma corrente elétrica aqui, tem uma resistência, tá? E o que acontece quando eu passo uma corrente elétrica numa resistência? Ela esquenta, né?
o calor que ela vai ter aqui vai ser passado para o fluido que está aqui, para o gás no caso, né? Porque se é vácuo, a gente está falando de gás aqui. Se eu tiver mais moléculas de gás, quer dizer, a pressão está maior, esse gás vai roubar mais calor dessa resistência. Se eu diminuo a quantidade de moléculas que está aqui dentro, então estou baixando a pressão, essa resistência vai perder calor mais devagar. Tá? Essa perda de calor da resistência vai fazer com que ela mexa na temperatura dela. Se eu mexer na temperatura da resistência, a resistência elétrica dela vai mudar. Então, lembra quando eu falei que lá no tubo em U é mais difícil de eu conseguir passar esse sinal para um computador, lá do meu processo para uma sala de controle, para um computador conseguir controlar, né? E tá muito alta a pressão, mexe aqui, tá muito baixa a pressão, mexe lá. Então ele consegue gerar um sinal elétrico que me diz a pressão no recipiente, tá? E aí a gente vai falar de sifões e serpentinas. Então por que a gente pode precisar deles? Então, primeiro vamos falar de isolamento químico. Então imagina lá que eu tenho um processo que eu preciso medir a pressão, só que esse meu fluido é corrosivo. Né? Digamos que eu estou trabalhando com ácido clorídrico, por exemplo. Aí eu poderia comprar um manômetro feito de um material especial que pode trabalhar com material corrosivo, mas vai ser caro, tá? Então, para evitar isso, a gente pode fazer uma separação aqui, né? Então, se eu usar um fluido nessa selagem, né? Então um fluido que vai ficar em contato com o meu manômetro e esse fluido aqui, né? Vai estar provavelmente um óleo, né? Alguma coisa que não vá se misturar, né? Com esse meu fluido do processo. E aí aqui eu tenho o meu pote de selagem, né? Então aqui eu vou ter uma separação. Para lá eu vou ter que trabalhar com materiais que aguentam corrosão. Para cá eu já não preciso me preocupar com isso, tá? Para isolamento químico, e aí o isolamento térmico e vibracional pode ser resolvido com essas serpentinas, né? Então eu posso conectar lá no meu processo um lado da serpentina, se tiver muito quente aqui, né? Esse calor vai se perder no meio do caminho e aí a outra ponta eu conecto no meu manômetro. Mesma coisa vibracional, então imagina que o meu equipamento lá ele vibra muito. Se eu ficar vibrando muito o manômetro, eu posso danificar ele, né? Então aí essa vibração vai ser dissipada nesse meio do caminho e aí eu consigo medir a pressão do outro lado, ok? Para isso que servem os sifões e as serpentinas, para serem usados com os manômetros. Então, vamos falar um pouquinho agora, vamos fazer um exercíciozinho, né? De cálculo de pressão usando o manômetro. Então aqui a gente está medindo uma diferença de pressão, tá? Lembra quando eu falei que dá para você medir ou uma pressão manométrica, né? Ou uma pressão absoluta. Se você medir uma pressão absoluta, você usa um barômetro, né? Para medir uma pressão manométrica, você usa um manômetro, tá? E aqui a gente está medindo a diferença de pressão entre os pontos A e B. Qual a diferença de pressão entre A e B? E qual é o sentido do escoamento? Então, o escoamento ele ocorre da zona de maior pressão para a zona de menor pressão. Você já deve ter ouvido isso na previsão do tempo, né? Então, vamos calcular. O nosso Hzinho, tá? É 0,4, a gente tem a densidade da água e tem a densidade do fluido, que a água é o que está escoando aqui, né? E o fluido do manômetro é esse cinza aqui, tá ok? Dá para ver que não é mercúrio, né? Como que a gente vai resolver isso? A gente sabe que a pressão no mesmo nível tem que ser igual. Então a pressão desse lado A, sendo aplicada nesse nível aqui, tem que ser a mesma pressão que está sendo aplicada do lado B no mesmo nível. Tá? Como que a gente calcula a pressão que está vindo aqui nesse ponto? É a pressão do ponto A, que eu não sei qual é, mais ρGH, dessa coluna de água aqui, né? Então, ρ da água, G e 2H, né? Porque eu tenho um Hzinho aqui e um Hzinho aqui. Então, o meu H da equação vai ser 2H, 2Hzinho, né?
E do outro lado, mesma coisa. Então é a pressão no ponto B mais essa coluna de água, né? Que vai rodar água vezes G vezes Hzinho, mais a coluna do fluido manométrico, né? Que é o ρ do fluido vezes a gravidade vezes mais um Hzinho, né? Rho da água, GH, a gente pode cortar porque tem um aqui e tem dois aqui, né? Então eu vou tirar esse 2 e vou tirar esse termo daqui. O que a gente quer calcular não é a diferença de pressão entre A e B? Então, qual que é a diferença de pressão entre A e B? Vai ser igual ao ρ do fluido, GH, né? Que já estava aqui desse outro lado. E esse ρ da água, GH, eu vou jogar para o outro lado, então vai ficar negativo. Ok? Podemos simplificar aqui, né? Jogo GH para fora e deixa ρ do fluido menos ρ da água. E vamos substituir os valores. Gravidade, Hzinho, que é 0,4, e a diferença de densidade dos fluidos. Tá? Então, deu um valor positivo aqui. Tá? O que isso quer dizer? Se aqui está positivo e aqui está negativo e o resultado deu positivo, quer dizer que esse cara é maior do que esse cara, né? Porque se esse fosse maior, daria negativo. Então, a pressão em A é maior do que a pressão em B. Quer dizer o quê? Se a pressão é maior aqui e a pressão é menor aqui, vai escoar para a direita. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do princípio de Pascal, né? Do macaco hidráulico. Então, o que o Blaise Pascal falou para a gente, né? Que a pressão aplicada a um ponto de um fluido é distribuída igualmente por esse fluido. Então, digamos que eu tenho uma pressão aqui de 100, não vou nem falar a unidade. E aqui embaixo eu tenho uma pressão de 200, tá? Porque eu tenho essa coluna de fluido aqui também, né? Então aqui é maior. Se eu aumentar 1 aqui, eu vou ter uma pressão de 101. E aqui eu vou ter uma pressão de 201. Tá? Quer dizer que esses aumentos de pressão vão ser distribuídos igualmente. Tá? E mesma coisa desse outro lado, né? Que é o que nos importa. Então, como que a gente calculava a pressão? Né? Força sobre a área. Então, essa força sobre essa área pequenininha tem que ser igual a essa força sobre essa área grandona. Então, para exemplificar, né? Se essa minha força pequenininha é 200 newtons, e eu tenho uma área pequenininha de 10 centímetros quadrados, qual que vai ser a força lá do outro lado se essa área grandona for 10 vezes maior? 100 centímetros quadrados. Então vamos lá. 200 newtons por 10 centímetros quadrados, a força que eu não conheço dividido por 100 centímetros quadrados. Não precisei nem transformar a unidade, né? Porque centímetro quadrado corta com centímetro quadrado. 10 eu corto aqui, divido por 10 aqui também. Então é só jogar o 10 que sobrou para o outro lado. A força do outro lado vai ser de 2.000 newtons. Então eu multipliquei a minha área por 10, a força também foi multiplicada por 10. Ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre o empuxo. Eu não gosto de fazer slide com muito texto, mas esse eu não podia deixar de escapar. Então, quem que teve a ideia do empuxo, né? Foi o Arquimedes. Então, o que aconteceu? A palavra eureka, que a gente fala quando a gente tem uma ideia muito boa, né? Nossa, eureka, né? Acende a lampadinha na cabeça, assim. A palavra eureka foi supostamente pronunciada pelo cientista grego Arquimedes quando descobriu como resolver um complexo dilema apresentado pelo rei Hierão II. O rei queria saber o volume de ouro em sua coroa. Quer dizer, ele estava desconfiado, né? Que estavam colocando alguma outra coisa ali que não era ouro. Arquimedes sabia que para isso deveria determinar a densidade da coroa e comparar com a densidade do ouro. O problema complicado era como medir o volume da coroa sem derreter a coroa. Arquimedes descobriu a solução quando entrou numa banheira com água e observou que o nível da água subia quando ele entrava. Concluiu então que para medir o volume da coroa bastava mergulhar a coroa em água e calcular o volume de água deslocado, que deveria ser equivalente. Conta-se que ele saiu correndo nu, correndo pelas ruas e gritando eufórico: Eureka, Eureka! Descobri, descobri, que é o que quer dizer Eureka. Então, o princípio de Arquimedes foi como ficou conhecida essa descoberta desse nosso cientista grego Arquimedes.
tá? Antes de Cristo, o cara descobriu isso. E tá lá o Arquimedes saindo correndo do banho, né? Gritando Eureka. E aí, então, o volume de fluido deslocado, né? Então, aonde que vai chegar no empuxo, né? Por que eu preciso saber o volume de fluido deslocado? Então imagina que eu tenho um corpo que foi colocado lá embaixo da água, poderia ser a coroa, né? Mas eu vou pegar um bloco aqui, né? Para ser um pouco mais fácil para a gente. Vocês concordam que a pressão varia dependendo da altura, né? Então a pressão aqui vai ser menor do que a pressão aqui, certo? Daí que vai vir a nossa força do empuxo. Mas vamos ver da onde que vem, como é que a gente calcula o empuxo, né? Então, qual que seria a força que está atuando na parte de baixo do meu bloco? Força não é pressão vezes área? Então, a pressão na parte inferior vezes a área, né, vai ser a força que eu estou aplicando aqui embaixo. E qual que é a pressão lá embaixo? É a pressão atmosférica, que está lá em cima, mais a pressão da coluna de fluido, que é ρg H. Só que eu tenho um H aqui e outro H aqui, né? Então eu tenho que somar os dois. Para transformar em força, multiplicamos pela área. Em cima, vamos fazer a mesma coisa. Então, qual que é a pressão aqui em cima? É a pressão atmosférica mais a coluna de fluido que tem aqui. Rho do fluido vezes G vezes só esse Hzão aqui. Então vamos fazer o somatório dessas forças para ver o que acontece. Então a pressão inferior, tá? Eu vou tirar a força que está lá embaixo, inferior, né? Eu vou retirar agora a força superior dela. Então é só eu pegar isso aqui e subtrair isso aqui. Pressão atmosférica vezes área, pressão atmosférica vezes área. Então eu posso cortar a pressão atmosférica, né? Vamos ver se eu fiz. Ah, não, peraí. Não posso entregar o ouro pro bandido, né? Então a gente pode cortar a nossa pressão atmosférica e agora a gente tem que subtrair esses outros termos aqui, né? Rho, G, H grande mais Hzinho. Rho, G, H grande. Então esse termo aqui vai ser cancelado por esse termo aqui, né? Vai sobrar só a Rho do fluido, G e o Hzinho vezes a área, que vai dar a nossa força de empuxo, tá? Então, lembrando aqui, força embaixo, força em cima. A diferença entre elas é a força de empuxo, que é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Tá? Por que volume deslocado? Aqui não era Hzinho, que é a altura do meu corpo, vezes a área. Então, isso é volume, né? Então, achamos aí a força de empuxo. Então, para que serve isso? Então, vamos fazer um exemplinho, né? Imagina lá um menino que está submerso e está em cima da balança. Qual que vai ser a massa aparente, né? Então, que massa desse menino aí que a balança vai ler? Então, a gente tem a massa real do menino, que é 30 quilos, a densidade da água, e a densidade média do corpo humano. Tá? O que está acontecendo com esse menino? Então, ele tem um peso. Então ele tem a força lá do centro da Terra puxando ele para baixo. A gente tem um empuxo, né, que depende do volume que esse menino deslocou, né? O volume de fluido que esse menino deslocou. E ele vai estar com o pé encostado lá na balança, né? Então a balança está empurrando ele para cima também, né? Porque se o somatório dessas forças não fosse zero, esse menino estaria em movimento, ele está parado, né? Então, o somatório das forças é zero, porque ele está parado, vai ser igual a força-peso, que está para um lado, menos a força do empuxo, que está para o outro, menos a força normal, que está para o outro. Então, a força normal, que eu vou jogar aqui para o outro lado, né? A força normal não é a força que a balança está fazendo no pé dele. Então, essa força normal vai poder nos dizer qual que é a massa que a balança está lendo, né? Então, essa força normal vai ser a força do peso dele menos a força do empuxo. Qual que é o peso dele verdadeiro, né? É a massa real dele vezes a gravidade, menos a força do empuxo. Não era ρ do fluido vezes a gravidade vezes o volume de fluido deslocado? Então tá aqui.
Rodo fluido, gravidade e volume do menino, né? Porque o volume dele é o que ele vai deslocar, né? Do fluido. Mas como é que a gente calcula então o volume do menino, né? Ou a gente mergulha ele num lugar e vê quanto a água subiu, ou a gente pega a massa dele e a densidade média do corpo humano, tá? Então o volume do menino vai ser a massa dele dividido pela densidade média do corpo humano. Então vamos lá, força-peso é massa vezes aceleração, menos rodo fluido, gravidade, vezes massa sobre a densidade do corpo humano, que vai me dar o volume do menino. Então eu calculei a força normal, né? Só que para eu poder comparar com essa massa real, eu vou ter que dividir pela gravidade, né? Então qual que é a massa aparente? Qual que é a massa que vai ser lida na balança? Ao invés de 30 quilos, vai ser 2 quilos. Ok? Então muito obrigado e até a próxima.